sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de mais um live action, de mais uma adaptação em filme live action de um anime muito famoso. Saiu hoje, dia 19 de fevereiro, distribuído pela Netflix, o live action de Fullmetal Alchemist. E Fullmetal tem uma legião de fãs, é uma história amada por muita gente, e muita gente estava apreensiva desde antes do filme lançar, sobre o que seria essa história, como ela viria, o que ela mudaria, se faria jus a tudo que todo mundo ama. Já tinha rolado muita polêmica antes do filme estrear, mas será que valia tanta polêmica assim? Aqui nesse vídeo eu vou comentar o que eu achei do filme, o que eu achei da adaptação em si, falar pontos positivos, pontos negativos. Vocês sabem que, independente de eu gostar ou não de uma adaptação ou qualquer coisa, eu não venho aqui só xingar, então vamos balancear, mostrar tudo. Lembrando que nem sempre adaptações live action de anime são coisas ruins. A gente tem 3 filmes de Rurouni Kenshin, do Samurai X, que são muito bons. Aqui no canal tem até um vídeo de uma série que saiu pela Netflix recentemente, de Bokutakegai Naimachi, ou Erased, que eu gostei muito, e inclusive se quiser saber sobre isso, vai aparecer aqui no card. Então vamos lá para uma crítica totalmente livre de spoilers. Um resuminho do que se trata a história pra você que eventualmente tá vendo essa resenha aqui, não sabe do que se trata e quer saber se você assiste ou não. Fullmetal é focado na história de 2 irmãos, o Edward Elric e o Alphonse Elric, que estudavam alquimia desde criança, e a alquimia nesse universo é uma relação ali de fluxo, energia da Terra, você conseguir criar coisas, na verdade transmutar coisas através do que eles chamam de troca equivalente, que é você pegar um material, por exemplo, ferro, e conseguir transmutar, conseguir dar esse ferro em troca de ter uma arma, por exemplo. E a alquimia é um universo muito maior que isso, que a gente conhece um pouquinho nesse filme e principalmente conhece mais na história original. Quando ainda crianças, a mãe deles morre, e no momento de desespero eles acabam ali tentando fazer o que se chama transmutação humana, que é trazer a mãe deles de volta, pegar ali componentes que formam o corpo da mãe, que formam o corpo de um humano, e tentar num ritual ali de alquimia trazer ela de volta. As coisas não dão nada certo, eles não conseguem trazer a mãe, e acabam nesse processo eles saindo muito prejudicados, porque o Edward perde uma perna e o Alphonse perde o corpo dele inteiro. E o Edward, pra conseguir trazer e prender a alma do irmão dele numa armadura que ele tinha ali, ele acaba dando um braço dele em sacrifício pra essa troca, pra conseguir que o Al fique então pelo menos naquela armadura, que ele não perca totalmente o irmão dele. Isso é só o start dessa história, porque a aventura desses 2 irmãos é então tentar conseguir de volta um pedaço ou o corpo inteiro deles. E nisso tudo, Ed acaba virando o alquimista do estado, e a história envolve muitas conspirações, mistérios. Eu já vou adiantando, sim, a história original é bem superior e um universo bem mais amplo e interessante do que é nesse live action, que é natural. Esse live action de Fullmetal é uma adaptação japonesa, apesar de ser distribuída pela Netflix, não é o caso de Death Note, que foi uma adaptação hollywoodiana, uma adaptação ocidental. Não, essa história é feita, dirigida e atuada por japoneses, o que criou uma polêmica já antes do filme. Porque a história de Fullmetal, na verdade, é ambientada, a principal parte da história é ambientada no Ocidente. São personagens e uma cultura que remete muito à Europa. Tanto que existe um país no leste que teria uma cultura ali próxima ao que a gente tem no Japão, a cultura oriental mesmo. Mas o diretor do filme, o Fumihito Sori, ele já se defendeu a respeito disso, até porque, inclusive, o diretor do primeiro anime de Fullmetal, o Seiji Mizushima, ele já tinha dado uma declaração ano passado criticando a escolha de atores japoneses pra essa história, dizendo que não ia dar certo. Só que o diretor do filme, ele realmente se defendeu dizendo que ele acha que, apesar da ambientação de fato ser próxima e parecida e pensada em algo ali que lembraria a Europa e tal, com personagens com cabelo loiro, os olhos azuis e etc. Na verdade, as relações interpessoais, o jeito dos personagens, de como eles se relacionam, de como eles tratam com os outros, é muito próximo ao que ele vê da cultura japonesa. Então ele acha que a atuação e a vivência daqueles personagens por japoneses seria mais coerente, apesar dos personagens, ou pelo menos alguns deles que eram loiros na história, continuaram ali sendo loiros nessa adaptação, japoneses loiros, que gera muito estranhamento, mas não mais estranhamento do que a peruca do personagem principal. Gente, peruca não tem problema, Game of Thrones é cheio de peruca, mas vamos pegar uma peruca direito, né? Porque isso realmente gera um estranhamento do início ao fim, é uma peruca bem mal feita. Essa é uma das primeiras críticas que existe desde o trailer e realmente não tá legal. É bom dizer que sim, a história sai muito prejudicada em relação ao que ela tá adaptando, o que ela pode e consegue trazer nessas 2 horas, porque são apenas 2 horas e pouco de filme. A gente sempre pensa que uma adaptação de anime seria melhor aproveitada em série, como foi, por exemplo, com Bokutakegai Naimachi, só que era uma história muito mais simples, um ambiente muito mais simples, que demandava efeitos de CGI e coisas muito mais simples, de orçamento muito menor. O Fumihiko Sori, ele comentou que ele era um grande fã da obra, ele sempre quis fazer essa adaptação, mas ele esperou um momento em que tivesse orçamento, dinheiro e possibilidades técnicas de usar a computação gráfica que fosse suficiente para deixar o universo mais plausível. De fato, a computação gráfica, a ambientação, o cenário, o figurino, a maquiagem, tirando a peruca ali, mas em geral tudo isso tá muito bom, a estética do filme é muito boa. Muitas vezes quando a gente pega um filme que não é hollywoodiano e olha aquela pós-produção, olha a estética, a plástica do filme, você tem um certo estranhamento, porque as técnicas são diferentes,
A qualidade, as escolhas de pós-produção são diferentes e dá um certo estranhamento que às vezes o telespectador não percebe, mas é porque a plástica ali de pós do filme ou da série que seja é muito diferente do que a gente está acostumado a ver nos grandes filmes. No caso de Fullmetal não, a fotografia e a iluminação tá muito boa e a pós-produção realmente trabalhou nesses efeitos visuais. Qualidade, sinceramente, eu não acho que fica nada tosco. Fora a caracterização física de você assistir essa história talvez não esperando japoneses, também acho que pode ter um estranhamento para quem conhece e para quem não conhece a história original sobre as atuações japonesas. Além de fato elas serem diferentes, o que eu hoje em dia não me incomodo mais, o que realmente me incomoda é quando eles tentam ali acrescentar um humor muito exagerado que funciona no anime, porque o anime às vezes exagera no traço, fica engraçado, fica ali uma coisa que na estética da animação funciona. No filme não necessariamente. Tem uma personagem chamada Wing, que é uma amiga de infância ali do Edward e do Alphonse, que ela desenvolve, que ela faz automeios. Porque o Ed, quando ele perde o braço e a perna, ele precisa de alguma forma se locomover, e lá existem próteses mecânicas que de fato se mexem, funcionam, tem de vários tipos, e essas próteses é o que ele usa. E quem constrói as próteses do Edward é a Wing. Nesse filme, a Wing é reduzida a mulher acompanhante. Ela, de repente, está em situações que ela não deveria estar, porque como é uma história muito curta, eles acabam inserindo ela em momentos que não teria coerência, mas para ela participar. Mas o problema, especialmente, não é isso. É porque ela perdeu muito da sua essência. A gente não vê a Wing arrumando, fazendo, mexendo com o automeio, ela com a paixão que ela tem por isso na história, nenhuma vez. Eu realmente acho que ela parece muito mais como dama de companhia, o que é pior pra mim, porque ela parece com aqueles trejeitos de anime super estereotipados. Aquela personagem que você não consegue se apegar, que não faz nenhum acréscimo na história, porque você não consegue nem, assim, sabe, ter uma ligação com ela. E sinceramente não me incomoda o fato da personagem, nesse caso, não ter cabelo loiro nem olho azul. Acho que isso é o de menos. O problema pra mim mesmo é ela ter sido totalmente descaracterizada e não terem construído uma outra que fizesse valer a pena essa descaracterização. Ela se torna uma dama de companhia total, o que é uma pena, porque ela é uma personagem muito interessante. E como eu falei, são 2 horas pra adaptar essa história, que não é adaptada inteira. Apesar disso, o diretor fez o filme para que ele pudesse sobreviver sozinho. É um filme que deixa uma ponta ali aberta para que tenha uma continuação, mas ele não avança até o final, ele vai até um certo ponto, se você sabe qual é a história, ele vai até o ponto do 5º laboratório, e ele faz várias modificações em torno disso, ele cria um pseudo ali final, ele aprofunda pouquíssimo no universo de Fullmetal, aprofunda pouquíssimo na história sobre a tal pedra filosofal, a tal pedra que poderia ajudar aí nessa ambição dos irmãos Eric para conseguir de volta o corpo. Ele vai muito leve, assim, em todos os mistérios, conspirações. O filme apresenta 3 vilões que estão muito bem caracterizados, na minha opinião, em relação ao anime, mas são 3 primeiros vilões que você vê na história e que são parte de algo muito maior, e no filme não dá pra entender que eles são parte de algo muito maior. Eu entendo que ele não tenha colocado isso porque a ideia dele era tentar fazer algo minimamente fechado, e se você mostra que existem vários outros mistérios, fica uma ponta muito solta ou várias pontas soltas que as pessoas ficariam ali muito flutuantes. Só que por Fullmetal ser um universo muito rico, a história fica rasa e me dá a dúvida, eu peço até que se você não conhecer a história, deixa aqui embaixo sua opinião, porque eu fico com a dúvida de se você não conhecer a história, as explicações foram suficientes, elas foram suficientes pra te encantar com esse universo, os bons efeitos visuais e o universo meio mágico, meio místico fizeram você gostar da história, independente de não ter uma profundidade tão grande. A minha impressão é que as coisas foram muito aceleradas, eles foram fazendo encontros que não foram dessa forma, juntando personagens e situações que eles não interagiam, pra que algumas coisas fundamentais fossem acontecendo, que alguns personagens aparecessem, como aconteceu com a Winry, por exemplo, mas criando situações que não foram necessariamente dessa forma. Apesar disso, dá pra ver que o diretor realmente era fã da história, porque a caracterização é muito parecida, os cenários, tanto em situações externas quanto internas, eles são muito bem feitos, muito fiéis, dá pra ver que existia um carinho, que existia uma vontade de reproduzir muito bem ou da melhor forma possível o universo criado pela autora, pela Rimuru Arakawa. Acho que é, sim, claramente uma homenagem, só que vai deixando algumas falhas. Eu não acho que é uma questão de ser igual a Death Note, tá longe disso, não ofendeu a obra, não descaracterizou personagens completamente. Eu acho que o problema realmente é o fato de serem 2 horas pra adaptar o pedaço de uma história que é tão profunda, uma história que vai ficando tão dramática e tão mais emocionante justamente bem pra frente. A discussão dos cachorros no meio do meu vídeo. Gente, vamos continuar independente da briga dos cachorros, porque senão eu não consigo terminar o vídeo. O ator Yosuke Yamada, que faz o Edward, que é o protagonista ali, ele não parece ter os 15 anos que o Ed devia ter, apesar dele ter ali um rosto mais redondo, uma maquiagem que deixa ele um pouquinho mais infantilizado, mas ele também não é tão baixo quanto seria o personagem, então as piadinhas que existem no começo sobre ele ser baixinho não ficam tão coerentes. Então talvez eu acho que elas
nem precisariam estar ali, sabe? Algo que eu queria destacar é que a armadura do All, ela é toda feita em computação gráfica e tá incrível, tá igualzinho que a gente vê no anime, os movimentos estão muito bons, os efeitos sonoros que você tem com cada movimento é tudo muito real, tá muito bem feito, você não olha e fica o tempo todo, isso ali é efeito, isso aqui não é uma armadura de fato, não, tá muito bom. Isso pra mim foi um ponto super alto, porque é ali um dos personagens principais, ele não podia ser algo tosco, algo mal feito. Se eu acho que faz jus a Fullmetal, eu acho que se você é muito fã da obra, você vai ficar incomodado. Eu acho que se você é uma pessoa mais branda, mais calma como eu, você vai assistir e falar, faltou muita coisa, o universo não se expandiu nem um pouco do que ele poderia ter se expandido, ele terminou de uma forma, ele fez algumas modificações que talvez tenham sido desnecessárias. É óbvio que faltou um mundo de personagens, se pra esses poucos que eles conseguiram introduzir, eles tiveram que fazer de forma corrida, meio atropelada, fazer algumas modificações, algumas fusões de cenas, imagina colocar tantos outros, mas é uma pena porque tem muito personagem interessante que fica de fora. Fora uma breve citação, a gente não tem o pai dos garotos, a gente não tem a figura do Führer, que é o líder do exército, que é muito importante, a gente não tem todos os outros inimigos, vamos dizer assim, os outros vilões que fazem parte dessa história do grupo principal, temos só 3 deles. Todas as leis, mistérios que envolvem a alquimia não são descobertos, a gente descobre só aqui em cima, o básico. Lá no comecinho do filme, o Al explica pra algumas pessoas o que seria a alquimia e ele tá ao mesmo tempo explicando pro espectador, e é aquele breve pedacinho que é o que você vai entender basicamente durante o filme todo, você não vai ter mais nada além disso. Tem 2 personagens que são aproveitados ali como grandes vilões, que têm uma participação muito maior do que eles tiveram na história original ou em Brotherhood. Eles tiveram uma participação um pouquinho maior no anime de 2003, mas mesmo assim nesse filme ainda houve modificações em relação à trama, que eles faziam parte, ou porque eles estavam ali. Então a minha conclusão é que fizeram um filme bonito, com um personagem principal um pouquinho cosplay só por causa da peruca, porque os figurinos em si estão muito bons, sim. É um filme que entregou muito bem ali esteticamente, é um filme que entregou muito bem com trilha sonora, com tudo que vai te lembrar e te remeter ao universo de Fullmetal, mas a história em si foi um pedacinho do que a gente tem no anime. E hoje em dia eu sou muito tranquila com adaptações, eu acho que pode ter modificações, eu acho que você pode fazer algumas fusões, algumas mudanças, excluir ou acrescentar outros personagens, desde que isso tudo crie um novo produto, nesse caso um filme, que vá ser bom por si próprio. Eu acho que pra além do que ele tem de beleza, porque ele trouxe de homenagem, que sim, dá pra ver que o cara era fã realmente da obra, ele não se caracteriza como um bom filme sozinho. Eu acho um filme muito raso, eu acho um filme que as pessoas que gostam de Fullmetal vão lá assistir, vão ver se gostam ou não, mas eu fico na dúvida se um público alheio a isso tudo, se ele vai olhar essa história e vai achar apenas legal, ou talvez nem goste. Se for o seu caso e você não conhece a história e tem vontade de assistir o live action, ou assistiu e acha que não foi tudo assim, porque as pessoas falam dessa história e você achou meio raso, eu te convido a conhecer a história original. A gente tem o anime de 2003, que ali, a partir de um certo momento, ele diferencia muito do que tem no mangá, mas que tem suas qualidades também. Tem um anime chamado Fullmetal Alchemist Brotherhood, que aí foi uma segunda adaptação, que é bem mais fiel ao mangá, que tem o final que realmente existe ali no mangá, bem mais próximo. E existe o mangá, é claro, e eu convido que vocês conheçam a história realmente por trás desse filme. Eu garanto que é um universo muito mais amplo, e quanto mais você vai avançando nele, que é justamente o que a gente não conseguiu fazer com esse filme, mais ele vai te intrigando, e mais você vai vendo que tudo que foi criado, tudo que vai rodear essa pequena faísquinha inicial que eu comentei no começo, do que começa essa história, aí você vai ver como você pode se surpreender cada vez mais, e como realmente tudo foi muito bem pensado, foi toda uma mística, uma mitologia e uma explicação ali muito bem pensada. Deixa aqui embaixo o que você achou da adaptação de Fullmetal Alchemist nesse live action, deixa dizendo o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que poderia melhorar, o que você acha que foi um ponto forte. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, curtir esse vídeo ainda, caso você tenha gostado, e a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!